Olá, caros amigos e amigas, ouvintes do grupo do Ministério da Palavra na Voz das Mulheres. As nossas boas-vindas. Hoje preciso ficar em sua casa. Com certeza, quando a gente escuta essa frase, ela logo nos remete a um grande personagem também da nossa Sagrada Escritura. E algumas questões iniciais que queremos refletir: quem pode fazer parte do reino de Deus? Quem tem o privilégio de receber a visita de Jesus? Quem tem a salvação e a quem a salvação será concedida? A liturgia vem nos propondo nesses últimos domingos essas questões, e hoje nós podemos responder que os que buscam ver Jesus e também se deixam transformar por esse encontro, como conhecido Zaqueu, vão também corresponder às expectativas de Deus. No Evangelho desse final de semana, nós temos um relato então bastante conhecido, mas também que sempre traz para a gente novidades. Jesus e Zaqueu, personagens principais do texto, eram muito diferentes, mas procuravam-se mutuamente. Um sedento de resgatar as ovelhas perdidas, o outro movido pelo desejo de conhecer quem era Jesus e ser também acolhido em sua condição de pecador público. Por ser um texto exclusivo de Lucas, o autor então ele tem a intenção de revelar a identidade de Jesus como aquele que transborda a misericórdia de Deus. Essa perícope, ela mostra o contexto da reta final de Jesus e também dos seus discípulos rumo à cidade de Jerusalém. E Jesus então ali vai viver Jerusalém, nós sabemos, o drama da paixão, da morte da cruz, e de acordo com o texto, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras, no vale do Rio Jordão, era a última cidade antes de chegar a Jerusalém. E especialmente para quem está vendo o caso, vinha da própria Galileia. Jesus então ele nunca está sozinho. Ele sempre está no meio da multidão, do povo, da história, dos sofridos e dos excluídos. E o lugar de Jesus, então percebemos que é na estrada, é na praça, é nos lugares públicos. Lucas então ele confirma que Jesus está atravessando a cidade e é cercado por uma grande multidão. O encontro de Jesus com Zaqueu vai acontecer então depois de um outro episódio narrado também em Lucas, também muito importante para nós entendermos, que é a cura do cego de Jericó. Zaqueu ele possui uma característica bem comum a nós também, que ele tem esse desejo de ver Jesus. O cego de Jericó, mendigo, queria recuperar a vista e também enxergar Jesus. E Zaqueu, cobrador de impostos, queria ver quem era Jesus. Então Zaqueu, como conta o próprio Evangelho, exercia a função dos chefes dos coletores de impostos. Estava a serviço do Império Romano e provavelmente boa parte da riqueza que Zaqueu possuía era fruto da exploração de outras pessoas, como todos os cobradores de impostos na época. Por isso, eles eram muito mal vistos pelo próprio povo, porque além de serem cobradores de impostos, eles eram colaboradores diretos do poder romano, agentes de exploração. Mas apesar dele ser rico, ele era uma pessoa social, ele era social e religioso, porém ele era marginalizado por causa da sua própria profissão. Ninguém o aceitava, a não ser os seus familiares e os próprios colegas de trabalho. Motivado então com o que ele ouviu falar de Jesus, Zaqueu quis ver quem era esse tão falado Jesus de Nazaré.
Afinal, Jesus então ele tinha uma fama de se misturar com todo tipo de gente. Zaqueu, sendo um homem de baixa estatura, não poderia ver Jesus se ficasse no meio da multidão, porque além dele poder ser reconhecido, ele poderia ser hostilizado por essa multidão. Então ele tomou uma atitude muito criativa que foi, e que nos cita o próprio Evangelho, que foi subir numa árvore, numa figueira, para ver essa passagem de Jesus. Então é um gesto, a gente percebe, corajoso e muito significativo que Zaqueu teve. E quer dizer, então, que ele não mediu esforços para ver Jesus. Certamente, ele sendo uma pessoa rotulada na época, ele buscava em Jesus algo que a sua posição social e a sua profissão não proporcionavam a ele. E essa inquieta busca de Zaqueu foi tão correspondida por Jesus, que reconheceu a ele, né, a olhar para cima e vê-lo na árvore. Então Zaqueu nos orienta, de certa forma, diante dessa fé criativa também que nós precisamos ter, diante das dificuldades, a gente a não retroceder, a gente também a não desanimar. Nós precisamos subir de vez em quando, sair desse lugar que muitas vezes está parado, que não consegue sair desse chão da banalidade, da vacuidade e das próprias realidades menos profundas, de sermos às vezes até pessoas que não transcendem o próprio umbigo e não são capazes de ver Jesus. Que ironia! Ele sobe para ver Jesus, mas é Jesus quem olha para ele. E Lucas faz questão de dizer isso. E aí está a grande beleza de Deus. Ele nos vê antes que a gente o veja. E todas as vezes que nós voltamos o nosso olhar para Jesus, nós temos certeza que Ele sempre nos viu antes. Então é interessante a maneira como Jesus se dirigiu a esse personagem tão controverso. Era Zaqueu que precisava de Jesus, mas Jesus disse que necessitava ficar na casa de Zaqueu. Era essa necessidade que Jesus expressa, revela também a sua misericórdia. Ele vê como uma necessidade que o seu amor chegue a todas as pessoas, a todos os lugares, principalmente as consideradas longe de Deus, as pessoas consideradas longe, aos espaços considerados distantes. Então Zaqueu desceu da árvore, acolheu Jesus em sua casa com muita alegria. Provocou também rumores dos que assistiam a cena inconformados, né? Como assim ele acolhe, conversa com um pecador público? Zaqueu então ele desejava ver Jesus também por curiosidade. Recebeu Jesus com alegria, surpreso por ter sido alvo não só desse olhar compassivo de Cristo, mas de uma prova inesperada de acolhida. Hoje eu devo ficar em sua casa. Ele que em sua consciência sabia das fraudes e furtos que por tantos anos cometera, ele se alegra em ver que Jesus não o despreza, nem se envergonha de falar-lhe publicamente. E é por isso que ele então garante, né? Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus surpreende sempre as pessoas. Zaqueu, ele queria apenas ver Jesus, mas Jesus ofereceu muito mais do que Zaqueu pediu, inclusive pedindo para ficar na casa dele. Esse encontro verdadeiro com Jesus resultou então na conversão de Zaqueu, que foi consequência então desse encontro e da misericórdia de Deus revelada em Jesus. O texto então, ele não mostra Jesus fazendo nenhuma exigência a Zaqueu, apenas pedindo para entrar em sua casa, para conviver com ele. Revela-se aqui que a misericórdia de Deus antecede a conversão das pessoas. Jesus ele oferece esse amor misericordioso para todo aquele, para toda aquela que tem sede de mudança. Vemos a nova postura de vida que Zaqueu assume nesse sentir-se acolhido,
por Jesus, uma maneira nova também de se relacionar com os pobres. Então, após ele sentir-se acolhido, a primeira transformação assumida por ele foi de dizer, né, eu reparto com os mais necessitados tudo aquilo, a metade dos meus bens. Então, ele repartiu com os pobres. A primeira posição de mudança que nós percebemos em Zaqueu e que o Evangelho também afirma é essa capacidade de olhar para os pobres. Jesus, então, ele convida a cada um de nós também, a gente a descer depressa, a abrir a casa do seu coração, pois ali Jesus quer entrar e fazer morada. O que aconteceu quando Jesus foi hospedar-se na casa de Zaqueu, do pecador, e quando se encontrou com esse olhar de Jesus? Então, esse olhar de Jesus, ele enternece o nosso coração, pois para Deus não importam os nossos pecados, mas Ele quer a abertura do nosso coração. Ao encontrar o olhar de Jesus, nós não podemos continuar vivendo como vivemos até agora. Zaqueu sentiu essa liberdade, não apenas no sentido material, mas naquele momento ele faz a grande experiência de liberdade interior, que é uma das coisas mais bonitas, uma das maiores conquistas do ser humano, sentir-se livremente interiormente. Mas também gera essa tarefa difícil da liberdade interior, gera essa transformação individual, que também atingirá toda uma sociedade na qual nós vivemos. Um bom final de semana a todos, um bom domingo e uma abençoada eleição para o nosso país.